Os animais vertebrados, eles têm essas características em comuns, que são o esqueleto e o crânio. O esqueleto ele serve para dar sustentação ao corpo e também para proteger os órgãos internos, coração e o pulmão. Mas os animais vertebrados, eles possuem outras características que também o diferenciam um dos outros. Nós temos os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e também os peixes. Os mamíferos, eles têm a presença de glândulas mamárias, que é o órgão responsável pela produção de leite em comum, e geralmente o corpo dele ele é coberto por pelos, que serve tanto para proteger o corpo e também para manter o corpo aquecido. Eles vivem na terra e na água. Por exemplo, temos a baleia, né, o ser humano, tem o macaco e o morcego, e todos eles respiram pelos pulmões. Nós temos as aves, que eles são animais que possuem um corpo coberto de penas. E elas também apresentam um bico, um par de asas e também um par de patas. Existem aquelas aves que não voam, como o pinguim, ó. Ele não é capaz de alçar voo, mas ele usa as asas para ele nadar no mar. Nós temos o beija-flor, a galinha também. A galinha ela não voa, ela só dá aqueles pulinhos um pouquinho alto. E assim como os mamíferos, as aves elas também respiram pelo pulmão. Os répteis, ele tem um corpo coberto por placas ou escamas. Eles também respiram pelos pulmões. E eles vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. E eles se locomovem andando, nadando ou rastejando. E alguns exemplos deles estão aqui no livro de vocês, que é o lagarto, a cobra e a tartaruga. A tartaruga, ela vive no mar, mas ela também respira pelo pulmão. Ela sobe até a superfície para ela poder respirar. Aqui nós temos os anfíbios, que são os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, as cobras cegas. Todos esses que eu acabei de falar para vocês são exemplos de anfíbios. Anfíbios, o nome quer dizer duas vidas. Por que duas vidas? Porque geralmente eles vivem em dois habitats diferentes durante a vida deles. Quando eles são filhotes, eles vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultos, passam a viver em ambientes terrestres. Enquanto os anfíbios eles vivem na água, eles respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, que são os filhotes de anfíbios. Aí já os adultos, que são esses aqui, que vivem na terra, eles respiram através dos pulmões. E também através da sua pele, que é bastante fininha. Nós temos aqui a metamorfose, que acontece, ó. Quando eles são filhotes, eles vivem na água e respiram pelas brânquias. E eles têm caudas também. Eles têm cauda, ó, como vocês podem ver. E ao decorrer da sua vida, eles vão perder a cauda deles. E também as brânquias vão se transformar em pulmões. Na vida adulta, ele não vai ter cauda. E ele também não vai ter as brânquias. Ele vai respirar pelos pulmões e vai viver na terra. Além de aparecer as patas traseiras, ó. Vocês podem ver, eles não têm pata traseira aqui no comecinho. Só vai ter depois no processo de metamorfose dele. Nós temos os peixes, que são animais aquáticos, né, que vivem nos mares, rios e lagos. E eles conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das suas nadadeiras. Assim como os outros animais, os peixes eles também necessitam do oxigênio para sobreviver. E a maioria dos peixes extraem esse oxigênio diretamente da água, por meio das brânquias, a mesma estrutura de respiração dos girinos que eu mostrei anteriormente.
A piramboia, como está mostrado aqui, ó, nessa imagem, é uma espécie de peixe da Amazônia, que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos pulmões, mas não é um pulmão, só um órgão que funciona semelhante ao pulmão. E o tubarão, que está representado aqui embaixo, ele tem o corpo coberto por escamas, que geralmente os peixes também possuem isso.